Saudações a todos, vamos reiniciar nosso curso dedicado a estudar a termodinâmica básica, ou em outras palavras, a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Muito bem, a partir desta aula nós vamos falar de um outro tópico associado, tópico este que está associado à teoria de gases, a teoria dos fluidos do tipo gases. Nós sabemos que os fluidos são estados da matéria e o fluido pode se apresentar como fluido complexo, como fluido líquido, como fluido vapor, como fluido gás. E então agora nós vamos falar sobre teoria de gases, de fluidos do tipo gases, de fluidos do tipo gases. Muito bem, então nós vamos considerar a equação de estado termodinâmico, a equação de estado termodinâmico. Essa equação de estado termodinâmico pode ser escrita como uma função matemática cuja dependência funcional está expressa nas grandezas temperatura, pressão e volume. E então isto é uma equação de estado termodinâmico, portanto essa função é igual a zero. Muito bem, nós sabemos que temperatura, pressão e volume são parâmetros, são grandezas específicas da análise, da discussão e do formalismo da termodinâmica, uma vez que a termodinâmica não estuda uma, duas, três, quatro, cinco partículas. Pelo contrário, a termodinâmica estuda um conjunto, um sistema formado por N partículas, onde N é da ordem de um mol de partículas ou da ordem do múltiplo de mols de partículas. Portanto, um mol de partículas é equivalente, ou mol de um determinado tipo de objeto, qualquer que seja ele, é da ordem de 6, 10 elevado a 23 objetos, ou em outras palavras, 6, 10 elevado a 23 partículas. Então, a termodinâmica analisa a temperatura, a pressão e o volume, e essas grandezas são grandezas relacionadas ao valor médio de grandezas que descrevem a estrutura microscópica do fluido termodinâmico, ou do sistema termodinâmico, qualquer que seja ele. Então aqui nós temos valores médios. Valores médios são os valores médios que realmente interessam para análise na termodinâmica, pois não interessa estudar partícula a partícula, pelo contrário, analisa-se o valor médio dessas grandezas, o valor médio da dinâmica microscópica, Então, gerando essas grandezas macroscópicas aqui, temperatura, pressão e volume. Uma importante observação é de que o gás do tipo real, ou seja, tratando de um gás real, esse gás real, quando considerando que esse gás real está com baixa densidade volumétrica de massa, então nesse caso esse gás ideal, esse gás real comporta-se como um gás do tipo ideal. Então, o que é um gás ideal? Um gás do tipo ideal é exatamente um gás do tipo real, cuja densidade volumétrica de massa, ou seja, a quantidade de massa que está contida em uma determinada unidade de volume, em um espaço euclidiano de 3 dimensões, essa densidade volumétrica de massa, quando esta densidade volumétrica de massa é muito inexpressiva, numericamente, relativamente inexpressiva, então nós podemos tratar
o gás do tipo real como um gás aproximadamente um gás do tipo ideal. E então, ainda uma outra importante observação, é de que a temperatura do gás é muito maior do que a temperatura de liquefação. Então, em geral, o gás, né, ideal está com uma temperatura muito maior, bem maior, por assim dizer, do que a temperatura de liquefação, certo? E o que é liquefação é uma situação física, termodinâmica, onde há transição de estado da matéria, E nesse caso, por exemplo, em situações em que a pressão tende a valores, não é? Quando a pressão tende a valores mínimos, não é? Vamos colocar aqui, quando a pressão tende a zero, e quando a temperatura do gás é muito maior do que a temperatura de liquefação, isso também conduz o gás a apresentar um comportamento do tipo gás ideal. Então, uma outra maneira de produzir laboratorialmente um gás ideal é submeter o gás real a uma temperatura muito maior do que a temperatura de liquefação e também diminuir a pressão exercida sobre o gás, ou a pressão que o gás exerce sobre as paredes de um recipiente. Então, quando a pressão relativa ao gás, ou seja, sobre o gás, é muito pequena, muito reduzida, tendendo a zero, e a temperatura do gás é muito maior do que a temperatura de liquefação, considerando que a liquefação é uma transição de estado da matéria, ou seja, uma temperatura associada à transição de estado da matéria, então nós temos, nesse caso, o comportamento de um gás ideal. Muito bem, então aqui, muito rapidamente, quando ocorre a liquefação é exatamente a transição de estado da matéria do líquido do estado da matéria no estado líquido, do fluido do tipo líquido para a matéria no estado fluido do tipo vapor, do tipo gás. Então, vamos agora considerar então um estudo de gases ideais, né? Estudando o gás ideal, e aqui nós estamos mostrando como que se desenvolve, como se elabora, como se promove, se constrói laboratoriamente, como se transforma um gás do tipo real em um gás do tipo ideal, exatamente diminuindo a densidade volumétrica de massa do gás do tipo real, aumentando a temperatura do gás de modo que a temperatura do gás esteja relativamente ou expressivamente maior do que a temperatura de liquefação, e fazendo com que a pressão sobre o gás tenda a valores muito, muito, muito baixos e, portanto, tenda a zero, e esse gás certamente comportar-se-á como um gás ideal. Então, agora nós vamos falar sobre a lei de Boyle, que é exatamente uma lei associada a gases ideais. Gases ideais. Então, vamos tentar ilustrar. Aqui nós temos a superfície do planeta Terra, um campo gravitacional constante e uniforme sobre campo gravitacional e campo gravitacional constante e uniforme, ou campo gravitacional não constante e não uniforme. Nós trataremos oportunamente este conteúdo sobre campo gravitacional em outro curso por nós ministrado e disponibilizado na plataforma do YouTube, denominado Mecânica Clássica. Então, nós já estamos com esse curso sendo desenvolvido concomitantemente a este,
E solicito gentilmente que cada pessoa interessada em estudar mecânica clássica também visite a nossa página para assistir os vídeos que estão disponibilizados na playlist intitulada Mecânica Clássica. Então, vamos tentar aqui. Nós temos uma tubulação, em geral cilíndrica, em geral cilíndrica. Aqui nós temos um gás. Neste meio nós temos exatamente aqui nós temos uma tampa fechada e aqui nós temos uma tampa aberta, certo? Tampa fechada e aqui nós temos uma tampa, por assim dizer, uma tampa aberta. E agora nós temos aqui esse limite. Aqui nesta tubulação nós temos aqui hipoteticamente mercúrio líquido, mercúrio no estado líquido. E aqui um determinado gás, aproximadamente ideal. Então, comparando, aqui nós temos essa distância vertical, aqui denominada por H, e nós temos a tampa aberta, nós temos o fluido de mercúrio, o fluido no estado líquido do elemento mercúrio, e então nós temos aqui a pressão atmosférica, certo? Aqui nós temos a pressão atmosférica, recordando que a pressão está associada à aplicação de uma determinada força na direção perpendicular a uma determinada superfície com uma determinada área, e pressão é uma grandeza escalar gerada pelo produto escalar entre a força, que é uma grandeza vetorial, produto escalar com o elemento, o versor de área, ou seja, aquele versor que é geometricamente perpendicular a uma superfície que tangencia a área num determinado ponto. Então, a pressão é uma grandeza escalar, né, que está associada ao produto escalar entre dois vetores, o vetor força e o vetor versor de área. Muito bem, então aqui existe a pressão atmosférica do fluido atmosférico gerada aqui pela influência do campo gravitacional constante uniforme sobre o fluido de mercúrio que está aqui exposto por essa tampa aberta do cilindro. E então nós vamos considerar aqui a pressão neste ponto. Nós vamos considerar essa pressão de acordo com a mecânica de fluidos, mais especificamente a estática de fluidos, né? Quando o fluido está estático, essa expressão é válida. Então nós temos pressão quando o fluido é homogêneo, é incompressível, e no contexto da estática de fluidos, né, que é exatamente um dos grandes capítulos da mecânica de fluidos, nós temos a seguinte expressão: a pressão nesse ponto é igual à pressão atmosférica mais a pressão gerada sobre esse ponto pela coluna de fluido de mercúrio, né, de fluido líquido de mercúrio sobre este ponto. Então nós temos aqui, conforme a mecânica de fluidos, a estática de fluidos, isto é, densidade volumétrica de massa do mercúrio no estado líquido, H multiplicado pelo módulo do campo gravitacional. Então aqui nós temos G igual ao módulo do campo gravitacional, da aceleração do campo gravitacional. Rho é a densidade volumétrica, não é? Então nós temos aqui a aceleração de gravidade
aceleração de gravidade, e aqui o ρ, letra grega no formato minúsculo, ρ do mercúrio no estado líquido, isto é a densidade volumétrica de massa do mercúrio no estado líquido. Do mercúrio no estado líquido, fluido do tipo líquido. Muito bem. Então, experimentalmente, o que nós temos, né? Então, experimentalmente, ou seja, medido laboratorialmente, nós temos que a pressão multiplicado pelo volume é igual a uma constante, é igual a uma constante numérica, certo? E a temperatura aqui é uma temperatura constante. Esse processo ocorre quando a temperatura T é igual a temperatura T subíndice zero, e então nós temos também uma constante aqui associada. Então esses resultados são obtidos laboratorialmente por meio de métodos experimentais fenomenológicos. Então aqui nós temos a lei de Boyle. Esta é a lei de Boyle obtida laboratorialmente, certo? Lei de Boyle. Então aqui apenas ajustando, nós temos a tampa aberta, tampa fechada, um gás e o fluido no estado líquido do elemento mercúrio, submetido à pressão atmosférica e à pressão nesse ponto P, gerada também, somando-se à pressão gerada pela coluna de fluido de mercúrio no estado líquido. E essa pressão P aqui é exatamente de acordo com a estática de fluidos estudada no âmbito da mecânica de fluidos. Esta pressão P, uma vez que o campo gravitacional é constante uniforme, é equivalente à pressão P aqui, ou seja, o gás está submetido à pressão P exatamente neste ponto. Essa pressão é uma pressão atmosférica mais este termo. Então vamos encerrar neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado.